Olá pessoal, meu nome é Maria Antônia. Hoje nós vamos abordar um tema crucial: a importância da formação acadêmica dos líderes religiosos e o que isso influencia no combate à intolerância. Infelizmente, ainda carecemos de dados abrangentes sobre a educação teológica dos pastores evangélicos no Brasil, o que pode ter sérias consequências na propagação de discursos de ódio. A ausência de uma formação teológica sólida, pautada na crítica textual e na interpretação contextualizada das Escrituras, pode levar líderes religiosos que assumem cargos políticos a proferir discursos baseados em interpretações equivocadas e preconceituosas. Esses discursos, quando proferidos por figuras de autoridade, eles podem influenciar negativamente a opinião pública e a criação de leis e políticas que discriminam e marginalizam grupos minoritários, trazendo prejuízos a pessoas não cristãs de outras religiões, inclusive a comunidade LGBT, que muitas vezes é vítima da falta de políticas públicas adequadas por parte dessas bancadas. É fundamental que haja uma separação clara entre os discursos políticos e os discursos religiosos, separando Estado de religião como está na Constituição, evitando que crenças pessoais sejam impostas a toda a sociedade por meio de leis e políticas públicas. Portanto, é crucial que os líderes religiosos que atuam na política busquem uma formação acadêmica sólida em teologia e crítica textual, a fim de evitar discursos discriminatórios e promover políticas públicas que atendam às necessidades de toda a população, independentemente da sua crença religiosa ou orientação sexual, garantindo assim um Estado laico que promova a liberdade religiosa e a igualdade de direitos para todos os cidadãos brasileiros. Um exemplo concreto disso é o uso incorreto da palavra grega porneia por um líder evangélico reconhecido nacionalmente por sua proeminência política. De acordo com renomados especialistas em crítica textual, como Bruce Metzger, Kurt Aland, Barbara Allen, Daniel Wallace, Bert Ehrman e outros tantos, que eu não vou citar todos aqui, o termo grego porneia tem sua origem no hebraico zanar, que se refere especificamente à imoralidade sexual, prostituição, adultério e infidelidade no contexto do casamento para cristãos. No entanto, esse líder e outros líderes evangélicos aí, eles usam essa palavra porneia para condenar, discriminar grupos como homossexuais e pessoas trans, o que demonstra uma interpretação equivocada e preconceituosa do termo, além do despreparo do conhecimento da crítica textual e desses autores, tantos que existem por aí, especialistas no mundo em tradução de Bíblias. Eu proponho que órgãos como o IBGE incluam em suas pesquisas dados sobre a formação acadêmica dos líderes religiosos no Brasil, como um mecanismo de defesa dos cidadãos brasileiros que não aderiram a essas crenças religiosas ou discordam desses tipos específicos de interpretação como algo imposto ao país através do Congresso Nacional. Esses dados serão valiosos para entendermos
melhor a realidade e criar políticas públicas que incentivem, inclusive, a capacitação religiosa, teológica dos pastores e líderes religiosos. Além disso, é fundamental promover um diálogo aberto e respeitoso entre as diferentes denominações religiosas e a sociedade civil, buscando caminhos para superar a intolerância religiosa e a discriminação com bases supostamente encontradas nas Escrituras, nas Bíblias, o que não corresponde à realidade dos fatos. O cenário atual, sem estatísticas oficiais. Então, atualmente no Brasil não há dados oficiais abrangentes sobre a formação acadêmica dos líderes religiosos, especialmente no que se refere aos pastores evangélicos. Essa lacuna de informações dificulta a compreensão da realidade e a criação de políticas públicas efetivas para incentivar a capacitação teológica desses líderes. Embora existam algumas iniciativas de pesquisa, como uma realizada, vou citar aqui, a que existe, a que a gente pode utilizar, no caso, uma verificação simples, rápida, na única talvez existente que fala sobre o assunto, que seria a Wikipédia, ou Wikipedia. É importante ressaltar que esses dados não podem ser completamente precisos ou atualizados, sendo necessário um estudo mais aprofundado e oficial, e aí entra o IBGE e outras ONGs, porventura existentes, para obter um panorama mais fidedigno dessa situação. Mas, segundo a Wikipedia, ou Wikipédia, cerca de 14,29% das 56 denominações evangélicas catalogadas no Brasil possuem instituições de ensino teológico, indicando menos de 15%, indicando formação acadêmica, embora isso não assegure que todos os pastores dessas denominações sejam formalmente educados. Sem estatísticas oficiais, torna-se mais desafiador identificar as denominações que possuem formação acadêmica e avaliar a proporção de líderes religiosos com uma base teológica sólida. Essa falta de informações claras e confiáveis reforça a necessidade de incluir a formação acadêmica dos líderes religiosos nas pesquisas de órgãos governamentais, a fim de subsidiar políticas públicas mais eficazes e promover um debate mais embasado sobre o tema. Para concluir, é nosso dever, como cidadãos e cidadãs brasileiros que respeitam a Constituição Federal, combater discursos de ódio e preconceitos contra minorias, incluindo a comunidade LGBT, pessoas não cristãs, de outras religiões e ateus, diante dos critérios da dignidade da pessoa humana e igualdade social. A educação tem um papel central nesse processo, e a formação acadêmica dos líderes religiosos não pode ser negligenciada. Então eu convido a todos a refletirem sobre como podemos contribuir com uma sociedade mais justa e inclusiva, onde a diversidade seja respeitada e celebrada. Juntos, seguindo os verdadeiros princípios constitucionais e também de amor e compaixão, justiça, podemos fazer a diferença e criar um futuro melhor para todos, sem exceções. Obrigada, até a próxima. Tchau.